Boa noite, meus amigos. A paz de Jesus, o Mestre Supremo, esteja em nossos corações. Sem dúvida alguma, uma das questões mais importantes do Livro dos Espíritos é a de número 860, que está na terceira parte do Livro dos Espíritos, quando Kardec trata das leis morais, mais especificamente a lei de liberdade. Pergunta Kardec: pode o homem, com suas ações e iniciativas, evitar acontecimentos que estão para ocorrer e vice-versa? Vejamos que a pergunta é muito interessante. Kardec quer saber se é possível, com as nossas iniciativas, evitar alguma coisa que está para acontecer, ou fazer acontecer algo que não estava para acontecer. Resposta do mentor espiritual: sim, desde que essa aparente mudança tenha cabimento no quadro de vida que escolheu. Além disso, para praticar o bem, que é o objetivo único da vida, lícito é o homem evitar o mal, sobretudo aquele mal que possa produzir um mal ainda maior. Há nesta resposta do mentor espiritual todo um tratado de filosofia com 3 questões básicas que devem merecer a nossa atenção. Primeira, a prática do bem é o objetivo único da vida. Bem, sabemos que a prática do bem é importante. Nós estamos submetidos a um mecanismo de causa e efeito que sempre trará de volta o que façamos. Então, se eu quero o bem para mim, é indispensável que eu exercite a bondade. O que pode parecer estranho nessa resposta do mentor espiritual é ele situar a prática do bem como o objetivo único da vida. Afinal, não há outros objetivos? Assimilar conhecimentos e virtudes? Superar mazelas e imperfeições? Desenvolver potencialidades criadoras? Resgatar débitos kármicos? Aprender a conviver com a sogra? Vejamos, entretanto, que essa resposta está absolutamente correta. E para que possamos entender o ponto de vista do mentor, vamos considerar qual é a meta suprema que o espírito humano deve alcançar dentro do processo evolutivo. Qual a grande meta que devemos atingir? A comunhão com Deus. Quando pudermos repetir com Jesus: eu e o Pai somos um, palavras de Jesus, eu e o Pai somos um. Quando pudermos repetir isso com Jesus, nós teremos atingido o ápice de nossa evolução. Estaremos plenamente integrados no ritmo da harmonia universal, copartícipes da obra da criação, cooperadores de Deus. Agora, como é que vamos definir que chegamos lá? Eu vou ter ideia de que cheguei a essa meta suprema. A resposta está no capítulo 4, versículo 16, da primeira epístola de João, que diz assim: Deus é amor. Quem está em amor está em Deus, e Deus está nele. Observação interessante de João: Deus é amor. Quem está em amor está em Deus, e Deus está nele. Ele quer dizer, então, que o que vai caracterizar que nós chegamos lá é a plena realização do amor. E como é que eu vou conquistar esse amor divino que vai me colocar em contato, em comunhão com o divino amor? Com a prática do bem. É pela prática do bem que nós assimilamos conhecimentos e virtudes, superamos mazelas e imperfeições, resgatamos débitos kármicos, desenvolvemos potencialidades criadoras. É com a prática do bem. A prática do bem é fundamental. Sem a prática do bem, o próprio amor não funciona. Não há amor possível sem a prática do bem.
Encontramos uma senhora na rua, carregada de filhos, uma situação miserável, sofrendo muito, privações angustiantes. Compadecemos-nos dela. Meu Deus, mas quanto sofrimento, que situação terrível. Enfiamos a mão no bolso e lhe damos alguns trocados. Fique com Deus, minha irmã, Deus abençoe e guarde. Naquele exato momento brilhou em nós uma chama de amor por aquela mulher. Mas que amor improdutivo, que amor inconsequente, que amor sem vergonha, que limitou-se a dar alguns trocados para aquela senhora, transferindo para Deus o cuidado de atendê-la nas suas necessidades. Sem a prática do bem, o nosso amor é sempre inconsequente, inoportuno, incapaz de algo realizar no campo do bem. Temos um amigo, gostamos muito dele, um amigo maravilhoso, amizade de longos anos, mas um dia ele faz algo que nos desagrada, imediatamente cortamos a amizade, afastamos-nos dele, não queremos mais saber desse amigo. Sem a prática do bem, o amigo mais querido pode converter-se para nós num estranho. O casal ama-se muito, amor de almas afins, casamento perfeito, abençoado com 2 filhos maravilhosos. Mas um dia ele tem um desvio rápido, envolve-se com uma mulher, uma jovem de esfuziante beleza, e de repente ele comete o adultério. Mas logo se arrepende. Meu Deus, eu não posso fazer isso? Minha esposa é a mulher da minha vida, não deveria ter feito isso. Se arrepende amargamente, promete a si mesmo que nunca mais repetirá aquele ato. Mas a mulher fica sabendo e pede imediatamente o divórcio. Ele ajoelha-se aos pés, implora-lhe que o perdoe. Ela é a mulher da sua vida, não poderia viver sem ela, mas ela está irredutível. Ele ajoelha-se, pede-lhe, implora-lhe que o perdoe, e ela é irredutível. Estagiam ambos no sofrimento e na amargura. Sem a prática do bem, o afeto mais querido, o amor mais intenso, pode ser afogado num oceano de mágoas e ressentimentos. Sem a prática do bem, nada funciona, a vida não funciona, o progresso não se faz, o equilíbrio fica sempre pregado. A prática do bem tem múltiplas aplicações, em vários setores de atividade humana. Viver mais, por exemplo, você quer viver mais, ser mais longevo? Pratique o bem. Mal servindo, são antenas que estendemos para a sintonia com as fontes da vida e a captação das bênçãos de Deus. Hermínio Miranda, grande escritor espírita, dizia que há muitos companheiros espíritas fazendo serão, isto é, vivendo depois dos 80 anos, trabalhando na seara espírita, porque, como ensinava Jesus, a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Então aquele que trabalha, aquele que faz alguma coisa pelo próximo, aquele que se dedica ao semelhante, ele vai ter um suprimento maior de energias, ele vai ser amparado, porque é tão pouca gente que faz isso, vamos amparar aqueles que o fazem, para viver bastante e poder trabalhar bastante em favor do semelhante. E não é só uma questão de nós sintonizarmos com as fontes da vida, é nós nos alimentarmos de bênçãos quando praticamos o bem. Aqueles que praticam o bem são sempre abençoados, principalmente por pessoas agradecidas. Chico Xavier tem uma experiência muito interessante nesse particular. Ele conta que certa manhã estava atrasado para o serviço, caminhava a passos largos lá para a repartição pública onde trabalhava, quando passou pela casa de uma senhora frequentadora do centro, a dona Irma, e ele passou. A dona Irma estava a esperá-lo no portão. Chico, estava esperando por você. A Chico cortou logo: desculpe, dona Irma, mas eu estou atrasado para o serviço, conversaremos mais tarde. E seguiu em frente. Mal deram meia dúzia de passos, apareceu Emmanuel, seu mentor espiritual. Chico, volte, atenda a nossa irmã, não vai lhe custar nada, apenas alguns minutos, volte. E Chico voltou. E dona Irma ficou feliz. Chico, eu sabia que você voltava, conheço o seu coração. E pediu-lhe uma orientação de como usar determinada receita do Dr. Bezerra de Menezes, que o próprio Chico psicografava.
Chico deu a explicação necessária, Dona Irma ficou feliz. Ah, Chico, vá com Deus, Deus o abençoe. E ele partiu. Mal dera meia dúzia de passos, apareceu novamente Emmanuel. Chico, olhe para trás. Chico olhou para trás e percebeu que dos lábios de Dona Irma, naquele Deus de Pai, que vá com Deus, partiam vibrações luminosas que o atingiam, dando-lhe branda sensação de conforto e bem-estar. Está vendo, Chico, falou Emmanuel, como é importante praticar o bem, nós nos rodearmos das boas vibrações daqueles a quem beneficiamos? Imagine se você não atendesse Dona Irma, ao invés, fosse uma senhora mal educada, e ao invés desse vá com Deus, ela dissesse, ora Chico, vá com o diabo. Não seria bom para você. Importante que nos cerquemos de boas vibrações. Quem mais pratica o bem, vai fazer créditos espirituais relacionados com a sua vida no banco do destino, mas ao mesmo tempo vai se revestir de bênçãos, recebendo as bênçãos daqueles a quem esteja beneficiando. Imaginemos aquela senhora na rua carregada de filhos, numa situação precária. Imaginemos que ao invés de lhe dar uma esmola, nós parássemos e conversássemos com ela e verificássemos as suas necessidades, talvez fôssemos à sua casa e a encaminhássemos a recursos da comunidade, enfim, fizéssemos alguma coisa mais efetiva por ela. Aquela senhora tem mentores espirituais que cuidam dela, cuidam dos filhos. Cada filho tem um mentor espiritual, todos nós temos o nosso mentor espiritual. E naturalmente aqueles mentores espirituais que assistem àquela família desejariam lhe dar um atendimento, socorrer a família nas suas necessidades materiais, mas eles não podem, eles precisam de mãos humanas. E se de repente nós nos colocamos à disposição, nós vamos ser as mãos humanas que vamos atender aquela senhora em nome desses mentores espirituais, certamente eles vão ficar agradecidos. Estaremos conquistando amigos na espiritualidade. E Jesus diria amigos para a vida eterna. Numa de suas parábolas, Jesus fala das riquezas iníquas, aquelas riquezas que crescem em nossas mãos em detrimento de necessidades alheias. Às vezes o cidadão acumula uma fortuna que daria para ele viver 10.000 anos, e não 80 anos na Terra. É uma riqueza iníqua, diz Jesus, porque ele não está promovendo o progresso, ele está apenas preocupado com o próprio bem-estar. E Jesus diz, das riquezas de origem iníqua, fazei amigos para a vida eterna. Se é o cidadão que de repente cai em si e começa a usar a sua fortuna, o seu dinheiro, para promover o progresso e o bem-estar ao redor de seus passos, ele estará conquistando amigos para a vida eterna. O mesmo acontece, meus amigos, com relação à questão do tempo. Nem sempre nós prestamos atenção no tempo. O tempo é um dinheiro também, é uma moeda que Deus nos dá para as nossas realizações no campo do bem, para o desenvolvimento de nossas potencialidades criadoras. Tempo mal usado, tempo inerte, em que nós não tomamos a iniciativa do bem, é um tempo também que não interessa a nossa economia espiritual. É um tempo iníquo. Podemos usar melhor o tempo. No caso dessa senhora, o tempo que eu vou usar para atendê-la, para orientá-la, para acompanhar na sua casa, ver onde mora, fazer uma promoção, alguma coisa, é o tempo que eu estarei usando bem. Deixou de ser um tempo iníquo. E com ele eu vou conquistar amigos para a vida eterna. Aqueles espíritos vão ser agradecidos. E quanto mais bem eu praticar, quanto mais pessoas eu atender, mais gente da espiritualidade vai se interessar em me ajudar, em me amparar. Quem mais trabalha, mais recebe tranquilamente, mais amigos faz para a vida eterna. No livro Eu Sou Malala, temos a experiência de uma jovem paquistanesa que sofreu um ataque dos talibãs. Um atentado, deram-lhe um tiro, quase ela morreu. Os talibãs é essa seita de fanáticos muçulmanos que encasquetaram a ideia de que a mulher não tem direito nenhum. A mulher é um zero à esquerda, deve ser apenas uma serva do homem. Ela deve estar ali só para servir ao homem, para lhe dar filhos, para cuidar do lar. Ela não tem direitos, não tem o direito de estudar, não pode estudar. Ela não tem o direito de mostrar o rosto, de sair desacompanhada na rua. É uma coisa terrível. Um machismo realmente incrível dos talibãs. E eu fico imaginando sempre que por um problema de causa e efeito, nós somos submetidos à lei de causa e efeito. O que você fizer de errado, você vai responder por isso. E se você discrimina alguém, você será discriminado amanhã.
Eu fico imaginando que o machista talibã hoje, barbudo, bigodudo, cabeludo, amanhã vai reencarnar como mulher. E ele vai receber na própria pele o que é ser discriminado, perseguido, para aprender a respeitar o sexo oposto. Tranquilamente isso vai acontecer. Pois bem, Malala quase morreu, não morreu. Ela recebeu o Prêmio Nobel da Paz no ano passado. Acho que todos aqui estão lembrados, né? Prêmio Nobel da Paz, juntamente com um ativista indiano, Kairala Satyarthi, pelo empenho de ambos em favor das crianças, o direito que a criança tem de estudar, de desenvolver atividades, de crescer como um ser humano. Mas o que chamou a nossa atenção no livro Eu Sou Malala foi um belíssimo ditado paquistanês que ela cita, que diz o seguinte: quando damos arroz aos pobres, até os passarinhos e as formiguinhas que comem os grãos que caíram no chão oram por nós. Toda a natureza ora por nós quando praticamos o bem. Lembrando uma expressão bem atual, todo o universo conspira em nosso benefício quando praticamos o bem. Repito que a prática do bem cabe em qualquer setor de atividade humana e é de uma importância fundamental para superarmos todos os nossos problemas. O vício, por exemplo. Se quer vencer o vício, pratique o bem. Quem descobriu isso foram os fundadores do AA, Alcoólicos Anônimos, essa nobre instituição que tem ajudado tantos dependentes do álcool. Eles descobriram que quando ajudavam companheiros em infortúnio, eles conseguiam vencer a compulsão do vício. Olha que coisa interessante. Se quer vencer o vício, ajude viciados, e você conseguirá vencer a compulsão. Eles descobriram isso, e o AA funciona em torno dessa tecla. Ajude um irmão em sofrimento, em vício, e você conseguirá vencer a sua própria compulsão. Sem dúvida alguma, é muito importante, neste particular, lembrar uma pesquisa realizada por cientistas. Observemos bem que interessante essa pesquisa. Uma longa pesquisa que foi feita, e eles descobriram que a prática do bem ativa os mesmos centros cerebrais responsáveis pelo prazer que conseguimos com o vício, sem efeitos colaterais, que é importante. O fumo tranquiliza, o álcool nos dá alguma euforia, as drogas fazem o céu artificial, mas é cada vez menos céu, cada vez mais inferno. Não, os efeitos colaterais são terríveis. Eu conversei certa feita com um cidadão que estava paciente terminal com enfisema pulmonar, os pulmões quase totalmente tomados. Enfisema pulmonar em último estágio é uma coisa terrível. O cidadão literalmente ele morre sufocado. Conversando com ele, ele me falou: eu tenho um único arrependimento na minha vida, não ter parado de fumar há 30 anos, porque eu estou pagando um preço muito alto pelo prazer que o cigarro me proporcionava naquele tempo. A prática do bem nos dá o mesmo prazer, a mesma sensação de bem-estar, sem efeitos colaterais. Os pesquisadores descobriram também um outro detalhe importante. Eles descobriram que uma boa ação, quando nós realmente praticamos o bem, quando realmente nos interessamos pela pessoa, uma boa ação nos dá um bem-estar de 4 horas. Podemos até fazer um teste. Experimente praticar o bem, para o familiar, para o transeunte, para o colega de trabalho. Mas praticar o bem assim, aquele bem que realmente você se doou, fez alguma coisa de bom, alguma coisa importante em benefício da pessoa. Dá 4 horas de bem-estar, sem efeitos colaterais. Então eu diria, com base nessas pesquisas, que nós podemos cultivar um vício. Devemos cultivar um vício. Praticar o bem, seja viciado em praticar o bem o tempo todo, para que o tempo todo você esteja bem. Nós podemos até, meus amigos, uma coisa importante, é definir o grau de comprometimento da pessoa com o bem pelos seus estados de ânimo. A pessoa está sempre infeliz, sempre mal.
é indiferente à prática do bem. A pessoa tem altos e baixos, pratica o bem eventualmente. A pessoa tem mais altos que baixos, pratica o bem frequentemente. A pessoa está sempre bem, é um atleta do bem. Na segunda proposta do mentor espiritual, ele diz que com a prática do bem, nós podemos neutralizar o mal, sobretudo aquele mal maior que possa resultar do mal que nos atinge. É muito importante considerar isso também. Eu falei que essa questão era feita de 3 partes que devem merecer a nossa atenção. Com a prática do bem, nós podemos neutralizar o mal, sobretudo aquele mal que possa produzir um mal ainda maior. O que seria isso? Alguém irritado, digamos aí num acidente de trânsito, um incidente de trânsito ou coisa semelhante, homenageia a senhora minha mãe, atribuindo-lhe aquela profissão pouco recomendável. Xingou. E daí? É um mal, né? Xingar a mãe é um negócio muito grave. A pessoa xingou, é um mal que a pessoa me fez. Agora eu posso neutralizar esse mal ou posso reagir negativamente. Eu posso tirar uma desforra, ir lá brigar, nos atracarmos e podemos até nos matarmos. Muitos acidentes de trânsito resultam em mortes, simplesmente por quê? Porque o cidadão foi tirar satisfação, porque um xingou o outro, e um agrediu o outro, e no fim se mataram, um matou o outro. O mal menor foi sucedido pelo mal maior. Então, como é que eu vou neutralizar o mal maior em face do mal menor que me faça? Perdoando, compreendendo, tolerando. Vamos considerar, meus amigos, isso é importante também. Não é o mal que me fazem que me faz mal, e sim o mal que faço a mim mesmo quando reajo mal ao mal que me fazem. Não é o mal que me fazem que me faz mal, e sim o mal que faço a mim mesmo quando reajo mal ao mal que me fazem. Então, se eu perdoo de princípio, beleza, neutralizei o mal, não vai acontecer nada. Isso acontece muito em questões sentimentais. A jovem ama profundamente o noivo, estão noivos, vão casar, ela tece eternos anelos de uma união perfeita, uma felicidade sem fim, mas às vésperas do casamento, o rapaz rompe o noivado, diz que está apaixonado por outra mulher. A jovem fica extremamente abalada, definha, cai em depressão, perde a vontade de comer, a vontade de viver e morre. Morreu de amor, diz o poeta. O rapaz, apaixonado pela jovem, estão noivos, vão casar. De repente, às vésperas do casamento, ele desiste. Não, está apaixonado, ela desiste, está apaixonada por outro rapaz. Ele, num gesto de fúria, saca de uma arma e fuzila a amor. Diz o poeta, matou por amor. Mas será que alguém morre ou mata por amor? Não, ninguém. Amor não mata, nem se mata. Quem ama de verdade quer o bem do ser amado. E se o ser amado vai ser feliz com o outro ou com o outro, é que ele seja feliz. Seria parece uma coisa incrível, mas isso é um absurdo. A gente pensar assim, mas esse é o verdadeiro amor. Porque nós não amamos de verdade. O nosso amor tem muito egoísmo. Amamos a nós mesmos no ser amado. Por isso é que nós não admitimos ser contrariados. Mas quem ama de verdade quer o bem do ser amado. O amor mais puro que tem, qual é? O amor de mãe. O amor mais verdadeiro, o amor de mãe. A mãe que entrega o filho a outra mulher para que ele seja feliz, e ela vai ser feliz, porque ele vai ser feliz com outra mulher. É o amor renúncia, capaz de renunciar. Não é fácil, mas se nós formos capazes de pensar assim, de perdoar aquele que não quer mais se casar conosco, ou aquela que não quer se casar, e de repente entregarmos nas mãos de Deus, o coração pode ficar em pedaços, mas Deus nos ajudará a juntar os cacos e a colar todos os cacos, e o coração vai ficar novo, sem problema nenhum. O que faz mal não é o fato da pessoa ter a decepção amorosa, é o fato da pessoa se deixar envolver por sentimentos negativos e, consequentemente, ela acaba se perturbando. Fundamental, portanto, que nós pensemos no outro. Amar é querer o bem do outro.
Se eu quero o bem do outro, seja o que faça, seja o que for que ele faça, que se vá com Deus. É uma forma de nós nos protegermos e mantermos a nossa integridade quando as coisas não corram como o nosso desejo. Essa questão de evitar o mal maior com a prática do bem, ela tem aplicação no cotidiano nosso. Imaginemos que por força das contingências da vida, de repente nós vamos morar nas proximidades de uma favela dominada por traficantes, bandidos, assassinos. A favela tem péssima fama. Eu vou morar lá nas imediações. Eu tenho duas alternativas. Posso transformar a minha casa numa fortaleza. Altos muros, câmeras de segurança, portão eletrônico, cerca elétrica, todos aqueles recursos modernos para defender uma casa, cães bravios, guarda noturno, posso até conseguir porte de arma para me defender. Tudo isso aí funciona precariamente. Se o ladrão desejar entrar na nossa casa, ele vai acabar entrando. Nós sabemos disso, é muito difícil evitar. E se nós reagirmos, corremos o risco dele nos matar, ou matar um familiar nosso. Há uma alternativa mais interessante. Convido outros vizinhos igualmente ameaçados. Entramos na favela, fundamos uma ONG, uma organização não governamental. Vamos atender crianças e adolescentes. Atendimento materno infantil, atendimento para adolescentes, escolinhas de esportes e de artes, cursos profissionalizantes, um trabalho maravilhoso envolvendo a comunidade. Com semelhante procedimento, eu estarei muito mais bem protegido. Primeiro, porque eu vou ser amigo dos favelados e ninguém assalta um amigo. Em segundo lugar, porque eu estarei dando àqueles favelados, àqueles que moram lá, outras perspectivas de vida. A possibilidade de ter uma vida decente e equilibrada. Não podemos esquecer que muitos criminosos em potencial ou consumados são formados na rude escola das necessidades mais prementes por opção de sobrevivência. No livro Gênesis, primeiro capítulo da Bíblia, quando Jeová, o Deus judeu, pergunta a Caim o que era feito de seu irmão Abel, Caim respondeu: acaso sou responsável por meu irmão? Ele estava mentindo, se defendendo, porque ele assassinara o seu irmão Abel por inveja. Eu fico imaginando sempre que Deus, o Pai de infinito amor e misericórdia, revelado por Jesus, diariamente nos faz essa pergunta: o que é que você está fazendo de seu irmão? Evidentemente, nenhum de nós está comprometido com o crime do fratricídio, o assassinato do irmão. Mas raros de nós escapará ao fraternicídio, que é o assassinato da fraternidade, quando deixamos de cumprir a lei de solidariedade que rege o universo, muito bem definida por Jesus, quando disse que cumprir a lei de solidariedade é fazer pelo semelhante todo o bem que gostaríamos nos fosse feito. E é importante que cumpramos a lei de solidariedade, tendo em vista o efeito borboleta. Efeito borboleta é uma teoria científica desenvolvida por um pesquisador americano, Edward Norton Lawrence, para falar da dificuldade de fazer previsões de tempo com grande antecedência, em virtude da precariedade dos elementos para a coleta de dados. O que diz ele? Um dado insignificante, um acontecimento insignificante climático pode provocar grandes ocorrências climáticas. E ele dá o exemplo do efeito borboleta, quer dizer, um exemplo simbólico. É como se o agitar de asas de uma borboleta num hemisfério provocasse um furacão em outro hemisfério. Lembrando o efeito borboleta aplicado à vida social, imaginemos uma comunidade, uma criança
Imaginemos uma criança que nasceu numa favela. Pai desconhecido. Mãe alcoólatra, prostituta. Essa criança cresce ao léu. É uma sobrevivente. Pequeno ainda, o menino pede esmolas na rua. Na adolescência, torna-se entregador de drogas. Um avião, segundo o jargão, um avião para entregar drogas para traficantes. Mais um pouco, ele aprende a manejar uma arma, integra-se na quadrilha e torna-se um bandido, criminoso. Foi a culminância do cruel efeito borboleta, que começou com o vagido desalentado de uma criança que foi abandonada e terminou com um inimigo da sociedade. Se aquele menino tivesse alguém que cuidasse dele, que o atendesse, que o amparasse desde pequeno, se a sociedade se mobilizasse para fazer alguma coisa, se aquele homem soubesse que o menino que estava batendo em sua porta, pedindo uma esmola, poderia ser amanhã o ladrão que invadiria a sua propriedade, que levaria os seus bens, que levaria talvez até a sua vida ou a vida de um familiar, ele certamente faria alguma coisa. Ele certamente procuraria se mobilizar ou mobilizar a sociedade e evitar que isso acontecesse. O efeito borboleta, ele tem essa relação com as coisas. Dependendo de como ele é tratado, o efeito borboleta pode produzir terra arrasada ou campos verdejantes. Depende de nós, de como nós estamos tratando esse efeito. Um efeito notável, um exemplo notável do efeito borboleta, quando bem aplicado, nós temos na figura notável de Winston Churchill, grande estadista inglês, um dos heróis da Segunda Guerra Mundial, na resistência ao nazismo. Churchill, quando menino, ele quase morreu afogado na piscina de sua casa. Foi salvo pelo filho do jardineiro, que mergulhou nas águas da piscina e o retirou. O pai de Churchill, lógico, ficou emocionado, quis dar uma grande recompensa ao rapaz, mas o jardineiro falou que não, meu filho apenas cumpriu com seu dever, o senhor não precisa dar nada para ele. Mas o pai de Churchill, ele insistiu, não, eu quero fazer alguma coisa, ele salvou a vida de meu filho, eu preciso fazer alguma coisa por ele. E tanto insistiu que o jardineiro falou, bom, se o senhor quer fazer alguma coisa, meu filho sempre quis estudar medicina, mas eu não tenho dinheiro para pagar o curso. Imediatamente foi providenciado para que o menino fosse para a faculdade, estudar medicina. E formou-se médico. Seu nome, Alexandre Fleming, o descobridor da penicilina. Temos aí um maravilhoso efeito borboleta, que começou com uma criança salva do afogamento e terminou com milhões de pessoas salvas pela penicilina. O efeito borboleta, lembremos sempre, ele se propaga. Mas dependendo de como o tratamos, ele pode produzir terra arrasada ou campos verdejantes. Houve até um episódio interessante envolvendo a figura de Churchill na velhice, um desdobramento desse efeito borboleta, foi que ele, já bastante idoso, ele foi acometido por uma pneumonia. Foi tratado e salvo por seu médico particular, Alexandre Fleming, que lhe aplicou penicilina. E Churchill, bem humorado, dizia que seria talvez uma das poucas pessoas que tinham a oportunidade de agradecer a uma mesma pessoa por lhe haver salvo a vida 2 vezes. Efeito borboleta maravilhoso, vai sempre se prolongando, para o bem ou para o mal. O reino de Deus, diz Jesus, é semelhante ao grão de mostarda, que é a menor de todas as sementes, mas semeada, ela forma uma árvore imensa, onde as aves vêm aninhar, e que vai produzir frutos ao infinito. Assim é o reino de Deus. Assim são as boas ações no efeito borboleta, elas vão se multiplicando. A prática do bem sempre tem resultados, gerando vida, equilíbrio, bem-estar, felicidade para as pessoas. Todo bem que praticarmos resultará sempre em nosso próprio bem. Seremos os primeiros a nos nutrirmos pela prática do bem, pelo empenho por fazer alguma coisa em favor do semelhante.
Um aspecto pitoresco da história. Um rapaz me falou: pode o efeito borboleta começar bem e terminar mal? Como assim? É que eu beijei uma garota, apaixonei-me por ela, começamos a namorar, noivamos, casamos, e a sua mãe veio morar conosco. Começou com um beijo e terminou com uma sogra. E eu lhe falei que ainda assim era um bom efeito borboleta. Sua sogra será a oportunidade de você treinar a compreensão, o respeito, a tolerância. E olhe, trate a sua sogra como se fosse sua mãe. E ela certamente o tratará como se você fosse seu filho. Na terceira parte da resposta do mentor espiritual a Kardec, eu falei que são três temas básicos na terceira parte. O mentor espiritual diz que com a prática do bem nós podemos mudar as coisas, desde que essa mudança tenha cabimento na vida que nós escolhemos. Ele quer dizer o seguinte: quando nós reencarnamos, às vezes nós planejamos determinados problemas, dificuldades e sabores que representam a medida do nosso resgate, que representam a possibilidade de nós nos reajustarmos diante das leis divinas. Então, por mais que pratiquemos o bem, não vai mudar essa situação. Nós podemos melhorar, podemos estar bem, mas a situação não vai mudar. Digamos um cidadão que se comprometeu com a violência, era muito agressivo, forte, agressivo, batia nas pessoas, chegou até a matar pessoas batendo nelas. Quando ele reencarna, consciente das suas responsabilidades, ele perde braços atrofiados. Porque ele entende que braços atrofiados vão ajudá-lo, primeiro para conter os seus impulsos negativos de agressividade, e segundo para resgatar os seus comprometimentos kármicos. Então esse homem, ele poderá passar a vida praticando o bem, ele vai ter todo o apoio da espiritualidade, ele vai viver melhor, vai viver mais feliz, mas ele terá os braços atrofiados, porque foi o planejamento que ele fez. É isso que o mentor quer dizer. Devemos considerar que a prática do bem é o objetivo único da vida. É importante praticar o bem, eu venho falando nisso o tempo todo. A prática do bem é fundamental, mas nós não podemos esquecer que há determinadas situações kármicas que nós não podemos mudar. Todos nós moramos num planeta de provas e expiações, vamos considerar isso. Ou você está em provação, está em expiação. Tanto provação quanto expiação implicam em sofrimentos, em dores, em situações difíceis. Então todos nós teremos, ou já temos ou teremos o nosso pedaço. Com a prática do bem nós podemos neutralizar algo do passado, mas não neutralizamos tudo do passado. Deus nos oferece duas moedas para resgatar os nossos débitos: a moeda do amor que se exprime na prática do bem e a moeda da dor. É até fácil entender, podemos fazer um cálculo matemático. Quanto mais amor que se exprime na prática do bem, menos dor. Quanto menos amor que se exprime na prática do bem, mais dor. Então a pessoa que mais sofre é aquela que menos pratica o bem, aquela que não se envolve com o empenho em servir o próximo, por isso sofre muito mais, não em decorrência da sua situação, mas da maneira como ela está lidando com a situação. Se você não pratica o bem, tudo fica muito complicado. A propósito, vale lembrar a experiência de Clóvis e Beatriz, que eu conto no meu livro Contra os Príncipes e as Potestades. No final do livro eu conto essa história que eu acho muito ilustrativa dessa questão levantada pelo mentor espiritual. Clóvis e Beatriz eram duas criaturas maravilhosas, um casal adorável. Beatriz, inteiramente devotada ao bem, mãe de 3 filhos, avó de 5 netos, ligada ao centro médium, participava de várias reuniões mediúnicas, dava entrevistas no atendimento fraterno, fazia o atendimento fraterno, participava de uma casa de sopa, uma mulher adorável, muito gentil, muito carinhosa, realmente uma santa criatura. Clóvis não fazia por menos, um homem muito bem, muito bom, cumpridor de seus deveres, participava da diretoria do centro, tinha muita iniciativa, o centro devia muito a ele, um homem cordato, honesto, muito gentil, enfim, era um casal maravilhoso. No entanto, não obstante os méritos do casal, ambos tiveram um fim de vida muito difícil.
Beatriz foi acometida por um câncer no seio, teve que extrair o seio, submeteu-se a tratamento, o mal progrediu, pegou outro seio, teve que extrair também. Durante 3 anos ela lutou contra o câncer, foi se disseminando, radioterapia, quimioterapia, tratamentos variados, sofreu muito, mas com muita resignação e muita fé, muita confiança em Deus. É um exemplo maravilhoso de dignidade, de resignação. Quando ela faleceu, 3 anos depois, foi a vez de Clóvis enfrentar também a sua expiação. Ele foi acometido pelo mal de Alzheimer, que lentamente o afastou do convívio da família, dos amigos, do centro, terminou seus dias alienado e sofrido numa casa de repouso. O destino do casal chocou profundamente o pessoal do centro, a própria diretoria. Mas como? Um casal maravilhoso, o Espiritismo ensina que nós podemos resgatar o passado com a prática do bem, que Deus nos dá 2 moedas, a moeda do amor e a moeda da dor. Ninguém faria mais jus à remissão dos seus pecados do que Clóvis e Beatriz, pelos méritos de ambos. Por que agora esse sofrimento? Não asseverava Simão Pedro na sua epístola que o amor cobre a multidão dos pecados? Por que essa situação para Clóvis e Beatriz? E a coisa ia por aí quando houve uma reunião mediúnica íntima, da qual participavam os membros da diretoria, e na parte prática manifestou-se Ambrósio, orientador espiritual do centro. E o pessoal aproveitou a deixa e a reclamação veio. Lembrado do caso de Abigail e Clóvis, de Beatriz e Clóvis. Mas por quê? Tanto sofrimento para aquele casal maravilhoso. Kardec não ensinava de fora da caridade uma salvação, que a caridade é a salvação de nossos males, de nosso karma, que nós podemos melhorar a nossa vida. Não ensinava Simão Pedro que o amor cobre a multidão dos pecados. Por que agora tanto sofrimento para um casal tão bom? Ambrósio ouviu todas as reclamações tranquilamente e falou: bem, antes de responder às dúvidas dos irmãos aqui presentes, vamos ler a citação evangélica onde Simão Pedro fala a respeito do assunto. Foi providenciado um exemplar de um Novo Testamento, e lá na Epístola 1 de Pedro, no capítulo 4, versículo 8º, houve a leitura textual das afirmativas do apóstolo. Antes de tudo, irmãos, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Ambrósio pediu para repetirem. Repitam a leitura. Antes de tudo, irmãos, tende ardente amor uns para com os outros, porquanto o amor cobre uma multidão de pecados. Perceberam, falou Ambrósio? Perceberam? O amor cobre uma multidão de pecados, não cobre todos os pecados. E ante a surpresa do pessoal da diretoria, ele continuou: meus irmãos, determinados débitos kármicos que perdem o concurso da dor. É lógico que é uma prática do bem, nós podemos limpar o nosso passado, nós podemos melhorar a nossa condição, podemos viver mais felizes. Mas há determinados comprometimentos do pretérito que perdem o concurso da dor. São comprometimentos tão sérios pelo mal praticado que o desajuste se entranha de tal forma no nosso espírito que só a dor para tirar. É como alguém que sofre uma fratura da perna, um acidente, fraturou a perna, vai para o hospital, vai ter todo o socorro, toda a ajuda necessária, possível, mas isso não vai livrá-lo da dor para colocar o osso no lugar, da dor que ele vai experimentar de uma cirurgia que vai ter que ser feita, nos dias de hospital, do sofrimento. Ele pode ter todo o amparo, mas ele tem uma fratura, ele tem que ser corrigido. Nós temos muitas vezes fraturas espirituais que são decorrentes da prática do mal, aquele mal entranhado. E Ambrósio dá uma explicação que eu acho muito importante. Ele diz o seguinte: a fazedora de anjos, aquela mulher que ganha a vida fazendo abortos, o assassino profissional, o soldado que estupra mulheres,
o terrorista que explode bombas matando milhares de pessoas, o tirano que domina multidões impondo a sua vontade, e todos aqueles que se comprometem com a crueldade, provocam traumas no perispírito e pedem um concurso na dor. A prática do bem ameniza tudo, suaviza os padecimentos, mas é indispensável que a dor atue para corrigir os desvios que foram provocados com a crueldade. Jesus dizia que todos os pecados serão perdoados, menos os cometidos contra o Espírito Santo. Você pode fazer muita coisa errada aí na sua ignorância, sem ter noção do que está fazendo. Mas a partir do momento em que o cidadão tem noção do certo e do errado, que seria o Espírito Santo, o Espírito de conhecimento, ele vai responder por tudo aquilo que faz. A prática do bem sempre vai nos ajudar. Mas lembremos Simão Pedro, o amor cobre uma multidão de pecados, não cobre todos os pecados. E tudo que nós podemos fazer é insistir na prática do bem sempre. O fundamental é isso. A prática do bem, que é o amor em expansão, para que nós possamos caminhar seguramente rumo a um destino melhor, procurando pôr cada vez mais amor na nossa vida a se exprimir na prática do bem. Por isso, como diz Casimiro Cunha, em Psicografia de Chico Xavier, rogas à vida o roteiro da esfera superior. E a vida responde sempre: ajuda com mais amor, buscando desse modo o caminho renovador em toda dificuldade. Ajuda com mais amor. Se esperas pelo futuro como um ninho aberto em flor, arando a terra do sonho, ajuda com mais amor. Recebe, pois, do infortúnio com desassombro de valor. Se a provação recrudesce, ajuda com mais amor. Suporta com paciência a nuvem do dissabor. Buscando nova alegria, ajuda com mais amor. Caluniaram-te a vida, perdoa, seja quem for. Quem vive para a verdade, ajuda com mais amor. Feriram-te as esperanças, brandindo o verbo agressor, não critiques, nem te queixes, ajuda com mais amor. Amigos desavisados trouxeram-te sombra e dor, diante de todos eles, ajuda com mais amor. Ante o jogo das ilusões que o mal te vem a propor, no cultivo da humildade, ajuda com mais amor. Se esperas alcançar a comunhão do Senhor, arrima-te à caridade e ajuda com mais amor. Jesus nos abençoe.